Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a nutricionista Jéssica Ribeiro. Jéssica, é um prazer tê-la aqui conosco e comentar um pouco com os nossos telespectadores a respeito de nutrição esportiva, enfim, todos os alimentos, né, que englobam essa nutrição esportiva. Prazer é todo meu, Dr. Luciano. Gostaria de agradecer pela oportunidade de estar aqui com você hoje. Jéssica, você poderia explicar para os nossos telespectadores, por exemplo, a respeito da nutrição anterior, da nutrição tradicional e da nutrição esportiva? Bom, a nutrição convencional, clínica convencional, ela é voltada para reeducação alimentar, reestruturação de saúde e bem-estar das pessoas, né? E a nutrição esportiva, ela não se difere muito. Ela se difere basicamente em questão de macronutrientes, calorias, né? Uma demanda calórica um pouco maior devido à atividade física. Lógico. Também a gente difere com a disposição desses nutrientes, né? Antes, depois do treino, ao longo do dia. A gente consegue diferenciar um pouco quando tem essa prática. E também a adição de suplementação. Né? O profissional nutricionista ele pode lançar mão dos suplementos alimentares quando assim acha necessário. Na verdade, eu não acredito na nutrição desvinculada da atividade física. Eu acho que quando a atividade física é recomendada, bem orientada, né, a nutrição, independente do objetivo, caminha junto, lado a lado com a atividade física. Então, a gente consegue atingir um objetivo com maior facilidade quando a gente associa essas duas práticas, né? E eu acredito também que é importante, né, quem estiver nos assistindo, porque hoje a academia, qualidade de vida, vida saudável está muito em alta, né? Todo mundo hoje só fala nisso. E muita gente também acaba tomando algum suplemento por conta própria. Sim. Isso aí vai tomar em medida errada, em dosagem errada, peso errado, não é isso, Jéssica? Isso, é muito importante falar isso, porque as pessoas acham que investir num suplemento muito caro, num suplemento que está na moda, num suplemento que está todo mundo usando, vai conseguir chegar no objetivo desejado, né? Só que não é bem assim. E cada pessoa tem uma dosagem. Cada pessoa tem uma né? dosagem. Então é muito importante que isso seja orientado por um profissional. Porque além de ser um gasto de dinheiro, porque esses suplementos não são baratos, né? Então, assim, além de ser um gasto muito grande, a pessoa ainda acaba se frustrando porque não chega no objetivo. E tendo um resultado errôneo, não é? E assim, e além de tudo isso, isso pode causar problemas, danos à saúde. Exatamente. Isso que é o mais preocupante. Desde problemas leves, como digestivos, né, gastrointestinais, desconfortos gastrointestinais, como problemas renais, cardíacos, como todo mundo já sabe. Ô Jéssica, quando os pacientes vão te procurar, qual é a queixa, qual é o motivo principal que eles te procuram? Obesidade, esportiva, a parte esportiva, o que mais te procura? Principalmente a parte esportiva, mas tem de todas as queixas e questões, né? Hoje em dia, além da parte de estética, as pessoas se preocupam muito com o bem-estar, com a saúde no geral, e o dia a dia das pessoas está muito corrido, certo? E como tá, né, Jéssica? E como tá, né? Então, assim, a ajuda de um profissional para auxiliar numa boa escolha. Às vezes a pessoa fala assim, não tem tempo, mas só de saber escolher melhor os alimentos, né, de ter esse discernimento, eu acho que já ajuda bastante. Exatamente. E, por exemplo, uma dieta adequada para cada tipo de pessoa, qual seria a importância disso? Agora há pouco nós acabamos de falar que a pessoa não pode procurar sozinho. E eu acredito que muitos telespectadores também ficam na dúvida, né? Por quê, né, de procurar um nutricionista? Você podia explicar para eles? Claro. Bom, cada ser humano é um ser humano, né? Lógico. Então, existe a individualidade biológica, que a gente fala. Então, quando a gente faz um atendimento individualizado, a gente consegue identificar quais são as reais necessidades desse paciente, né? A demanda energética, qual é o grau de atividade física que essa pessoa pratica, se ela não pratica. Então, isso é muito importante. E quando a gente consegue atingir essa nutrição mais adequada, mais individualizada, a gente consegue otimizar energia durante o treino, recuperação entre uma série de treino e outra. Quando a gente fala de praticante de atividade física, é uma coisa, mas quando a gente fala de atleta profissional, é outra. E esses atletas, eles têm uma demanda de atividades num dia para cumprir muito exagerada, muito grande, né? E isso faz com que seja necessário uma boa recuperação para poder render no dia seguinte. Então, só para explicar para os nossos telespectadores, então qual seria assim, a diferença de uma dieta de uma pessoa que vai numa academia normal e de um atleta profissional?
Olha, é bem diferente. Já começa pela cobrança, né? Exatamente. Um atleta profissional, ele tem que se autocobrar o tempo todo. Então, assim, se difere tanto na demanda energética como nutricional, de uma forma geral. E assim, não se difere somente entre o praticante de atividade física e um atleta profissional. Se difere entre as modalidades esportivas. Quando a gente fala de um atleta de fisiculturismo, por exemplo, um atleta de triatlon, praticante atleta de jiu-jitsu, né, lutador de jiu-jitsu, tudo isso se difere. Então, tudo depende do objetivo, né? Quando a gente fala de um objetivo de rendimento, desempenho físico de atletas profissionais, a gente fala de um planejamento nutricional. Quando fala de um praticante de atividade física, que é aquele que vai 1 hora por dia na academia, é outro planejamento. E não vale sair da academia e passar e comer um sanduíche, né, Jéssica? Não vale. Tem que queimar e deixar perdido. Queima as calorias e deixa quieto lá, né? Por isso que é importante um planejamento de um dia todo, né? Isso aí. Jéssica, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje comentando um pouco a respeito de nutrição esportiva. Doutora Jéssica, nós sabemos que hoje o uso de suplementos está muito em alta, como já falamos agora há pouco. Uma pessoa que não procura uma orientação adequada, qual seria o risco para a saúde dessa pessoa sem orientação? Os riscos são inúmeros, né? Desde um problema digestivo, um desconforto gastrointestinal que essa pessoa pode apresentar, como também problemas mais sérios, como uma sobrecarga renal, hepática, cardíaca. Então é muito importante entender que a individualidade existe, né? Então as dosagens são diferentes, por isso uma orientação interessante. E é muito importante isso, quem está nos assistindo, né? Porque realmente hoje está em alta, está em moda e o pessoal está usando, eu acredito, muitas pessoas usando indiscriminadamente esse tipo de produto. Né? Então a pessoa tem que parar, procurar um nutricionista, fazer direitinho, uma dieta balanceada para cada tipo de pessoa. Para cada tipo de pessoa, é muito importante. Porque às vezes a pessoa utiliza, né? E não tem necessidade. Exatamente. Ou às vezes precisa e não sabe que precisa, então fica prejudicado o rendimento, então é realmente importante. Ô Jéssica, vamos falar um pouquinho de dieta da moda. O que você diz a respeito dessas dietas de moda? Bom, é muito fácil identificar a irrelevância disso, né? A pessoa pode perguntar para si própria, por quanto tempo eu consigo seguir essa dieta? Por exemplo, um exemplo de uma dieta da moda, a dieta da sopa. Quanto tempo que você consegue se alimentar somente de sopa durante todo o dia? Então, todas as suas refeições são iguais. E além disso, essa restrição, né, de nutrientes, porque muitas dietas da moda têm uma restrição específica de um nutriente ou em baixa caloria, então a gente tem prejuízo no consumo de vitaminas, minerais, e isso pode levar unha quebradiça, cabelo, ressecado, pele seca, além de baixa no sistema imunológico, né? E assim, é muito importante também dizer que essa dieta, depois que a pessoa para, né, ela volta a se alimentar como se alimentava antes. Como se alimentava antes. E sem orientação. E o volta corpo como estava antes. E né? tem um rebote, né? Às vezes Lógico. a pessoa volta até com muito mais peso do que tinha antes. E outra agravante é que a pessoa procura, por exemplo, na internet ou em livros sem orientação de um nutricionista e acaba fazendo tudo errado. Sim. Não é verdade? É verdade. Bom, Jéssica, o que você diz a respeito da alimentação pré e pós-treino? Essa pergunta é muito frequente. E é interessante e é importante dizer, né, que primeiramente a gente não tem que se preocupar somente com a alimentação antes do treino e após o treino. Porque de nada adianta a gente fazer uma alimentação ótima antes do treino, depois do treino. A gente sabe da importância dessas alimentações para o rendimento do treinamento, né? Quando a gente tem uma alimentação adequada antes do treino, depois do treino, a gente otimiza tanto energia durante o treino, mais resistência e depois, após treino, para recuperação disso, né? Lógico. Mas de nada adianta se depois, durante todo o dia, a pessoa vai consumir salgadinho. É por isso que eu brinquei agora há pouco, né? Sai da academia e passa e come sanduíche. Isso. Né? De nada adianta. Por quê? A gente tem sim um rendimento no treino. Pode ser que ajude quando você faça uma alimentação antes do treino boa. Mas o resultado, que tanto é esperado, né? Que a pessoa deseja, o objetivo, a pessoa não consegue chegar. Vamos falar um pouquinho a respeito de alimentos antioxidantes?
Os alimentos antioxidantes, eles são importantes para bloquear os chamados radicais livres, né? Então, esses alimentos, eles têm a função de proteger as células, a membrana da célula, né, dos ataques desses radicais livres. Isso. E a gente sabe que a atividade física, quando orientada, né, muito bem orientada e indicada, ela é muito boa. Ela traz inúmeros benefícios para a saúde, bem-estar, para a composição corporal, né? A gente tem ótimos benefícios da atividade física, mas o que muita gente não sabe é que a atividade física em excesso ela pode produzir os chamados radicais livres. Né? Então, quando a pessoa não tem um equilíbrio na alimentação entre consumo de antioxidantes e produção desses radicais livres, ela tem o que nós chamamos de estresse oxidativo. E esse estresse oxidativo pode levar a inúmeros malefícios para a saúde. Um deles é o envelhecimento precoce, né, que a gente disse. Então, assim, o que ninguém quer. O que ninguém quer. Né? Então, por isso é importante a gente ter um acompanhamento profissional para que possa lançar mão desses alimentos como estrategicamente posicionados para a gente poder evitar, né, esse envelhecimento precoce e os danos dos radicais livres. Ô Jéssica, quanto em relação à microbiota intestinal, qual a importância disso para o atleta? Bom, a microbiota intestinal, a saúde dela é importante para todos nós. Né? A microbiota intestinal está envolvida com a nossa saúde no geral, porque é ali que a gente tem absorção de vitaminas, minerais e nutrientes, né, que são muito importantes. Então, quando a gente tem uma desbiose intestinal, que a gente fala que é um desequilíbrio entre as bactérias benéficas e as ruins, as indesejáveis, isso pode acontecer pelo simples fato da utilização de um antibiótico, às vezes que pode lesar a sua microbiota. Então, é muito importante que a gente faça essa melhora na microbiota, né? Vamos dizer, inserir probióticos, que a gente chama, que são os micro-organismos benéficos, né? Para a gente otimizar essa absorção de nutrientes. Então, a desbiose, ela está envolvida, assim, com muitas coisas. Por exemplo, pele oleosa, estresse, cansaço, né? Então, é importante se cuidar. É importante se cuidar. E principalmente para o praticante de atividade física, porque com a demanda maior energética, né, de nutrientes, se a gente insere mais nutrientes e não absorve, não tem o resultado desejado. Ô Jéssica, vamos explicar um pouquinho para os nossos telespectadores como fazer uma hidratação ideal. Bom, a hidratação é extremamente importante, né? Exatamente. Manutenção da temperatura corporal, né, sanguínea. Então, é muito importante, sim, a gente se hidratar durante todo o dia. Lembrando que a indicação de água também é individualizada, né? Cada indivíduo tem uma quantidade, uma ingestão, mas a gente tem uma média de 2 litros a 3 litros por dia para praticantes de atividade física. E é muito importante se hidratar antes, durante e depois do treinamento. Porque hoje é muito comum você, né, ver sempre o pessoal com a garrafinha d'água e tal, mas quanto tomar, né? Então a pessoa, acho que é 1,5 litro, acho que é 2, acho que é 3. Não é que acho. Sim, tem que ser correto. Tem que ser uma quantidade adequada. E isso vai de acordo com o peso da pessoa. Ô Jéssica, nós vamos fazer um breve intervalo e depois do intervalo também a Thaís estará aqui conosco com as perguntas de nossos telespectadores. Então nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e também neste bloco a presença da Thaís com as perguntas de nossos telespectadores. Bom, Thaís, a primeira pergunta então é para você. Você faz uso desses suplementos nutricionais? Faço uso, doutor. Mas me conta, com orientação de um nutricionista ou não? Claro, com orientação de um nutricionista, que é de extrema importância. Então tá aprovado, né, Jéssica? Com certeza. Jéssica, vamos falar um pouquinho a respeito do whey, que hoje está na moda, né? Todo mundo quer tomar whey. Então, como deve ser usado isso? Fala um pouquinho a respeito. É verdade. Hoje, o consumo do whey está sendo, né, muito alto. Então, assim, é importante falar que o whey, ele tem variações. Tem diferentes tipos de whey. Né? A gente tem, hoje em dia, o concentrado, o hidrolisado e o isolado, né? Que são diferentes tipos de processamento do produto. E isso também vai variar de acordo com a necessidade do paciente. Então, a gente utiliza mais o whey protein quando tem uma real necessidade, no pós-treino, de acordo com a atividade física desse paciente, né? A gente consegue calcular a quantidade indicada para ele.
Ô, Jéssica, uma coisa que a gente vê muito também, o pessoal tomando esses termogênicos. Pode ser usado termogênico? A Anvisa proíbe? Como que é isso? Porque eu sei que muita gente fala, vai queimar gordura, mas como que é usado isso? Então, nós temos alguns produtos, sim, que são proibidos, substâncias, né, que fazem realmente muito mal, mas nós temos alguns termogênicos que são naturais. A gente pode utilizar, inclusive, de alimentos termogênicos, né? Manipulação de alimentos termogênicos, como, por exemplo, gengibre, guaraná, cafeína, né? A utilização do gengibre mesmo já é um alimento termogênico. Então, mas, estes podem ser usados. sim, pode ser utilizado, mas também com orientação. É importante dizer que existem inúmeras contraindicações para esses suplementos, hipertensos, problemas cardíacos, então é importante falar isso, que tem que ter, Então, sim, lembrando orientação. que não é porque é um alimento natural que ele não vai ter efeitos colaterais também, não é com verdade? certeza. O gengibre, chás também, que são estimulantes, que são diuréticos, também podem fazer mal para as pessoas que têm algum problema de saúde, Inclusive, por exemplo, certos alimentos, a pessoa pode fazer uso no máximo um mês, depois tem que parar. Sim. Então, o ideal é procurar orientação profissional nutricionista, esse é Sim, importante. com certeza. Né? Jéssica, vamos passar para a Thaís agora com as perguntas dos nossos telespectadores. Vamos lá, doutor. Já tenho várias perguntas aqui, doutora, a respeito desse assunto que é tão discutido hoje em dia, né? Que está na moda. Enfim, a primeira pergunta é a seguinte: quando e para que usar os suplementos esportivos? Bom, essa pergunta é muito importante, porque hoje em dia os suplementos estão sendo utilizados até mesmo para as pessoas que não praticam atividade física, né? Os termogênicos mesmo, como a gente estava comentando agora, as pessoas utilizam pensando que é um milagre, né? Que vai fazer atividade mesmo sem a prática de atividade física. Então o suplemento ele é recomendado quando existe essa demanda. Então, cabe a um profissional nutricionista avaliar a rotina de atividade física dessa pessoa, qual é realmente a demanda dela, e é sim uma carta na manga que o nutricionista tem para trabalhar, para otimizar resultados, né, quando assim achar necessário. Ok. E a segunda pergunta, o que são macro e micronutrientes e como fazer o balanço dos mesmos na alimentação do dia a dia? Bom, macronutrientes são todos aqueles nutrientes que a gente mais fala, né? Que normalmente as pessoas se preocupam mais. Proteína, carboidrato e os lipídios, as gorduras, né? Quando a gente fala, para esclarecer um pouco de carboidratos, a gente está falando ali do pão, da batata doce tão famosa, né? Da proteína, das carnes, dos ovos e do lipídio, das gorduras, no geral, né? E como que a gente faz esse balanço? É de acordo com a individualidade, certo? Dependendo da demanda do paciente e sempre levando em consideração peso, nível de atividade física, né? O quanto é a taxa metabólica basal dessa pessoa, que é o quanto ela gasta basal, né? O quanto ela tem de gasto, e também associando com a atividade física, e aí a gente consegue balancear e dispor esses nutrientes. E o micronutriente é quando a gente fala de vitaminas, minerais, que são tão importantes quanto, se não forem até mais importantes, né? Porque são responsáveis por inúmeras reações no nosso organismo, sistema imunológico. Então, não tem o mais importante e o menos importante. O importante Tudo é é importante, tudo né, Os importante. dois são importantes. Está balanceado, né? É isso aí. A terceira pergunta, o que deve ser levado em conta ao se fazer o cálculo da quantidade e tipo de carboidrato, proteína e gordura na dieta? Bom, novamente a gente volta, né, para individualidade, certo? Então, a gente leva em consideração o que cada paciente demanda, certo? E calcula o que vai ser necessário. Agora, a disposição desses nutrientes é que é o mais importante, né? Quando a gente fala de carga glicêmica, índice glicêmico, qualidade proteica, então essa disposição que é muito importante durante todo o dia. Deve ser analisado caso a caso, Exatamente. Caso a né? caso. Mais uma pergunta, eu acho muito interessante, uma dúvida minha também. Se é recomendável retirar a gordura ao se fazer a dieta? Bom, não é recomendável tirar nenhum
macronutriente, né? A gente não pode excluir esses macronutrientes porque cada um tem sua importância. E a gordura não deixa de ser muito importante para inúmeras coisas do nosso organismo. Então é sempre importante ter todos os nutrientes, todos balanceados e bem orientados. Isso aí. É isso aí, né, Thaís? Isso, doutor. Pelo nosso tempo de programa hoje, foram estas as perguntas, as participações online, mas segue o nosso endereço de e-mail e eu aguardo a participação de vocês, até mesmo porque na semana que vem também tem programa Saúde em Dia. É drluciano@programasaudeendia.com.br. Eu espero vocês. Envie suas dúvidas e lembrando que o sigilo, ele é mantido por questões éticas. É isso mesmo, né, Thaís? Doutora, infelizmente o nosso tempo, como a Thaís acabou de dizer, chegou ao finalzinho. Sim. Então eu gostaria, antes de encerrarmos, que você deixasse, se possível, uma mensagem para os nossos telespectadores. Bom, eu gostaria de agradecer primeiramente e dizer que é muito importante que se tenha um acompanhamento profissional, né? Não existe milagre, é importante que as pessoas saibam disso. Então, a nutrição balanceada, o acompanhamento nutricional e o acompanhamento da atividade física também são coisas muito importantes. A alimentação natural, né? Então, assim, não tem segredo, né? O segredo é praticar atividade física, uma alimentação bem orientada e é isso. Doutora, muito obrigado pela presença. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.